Se eu tiver um rendimento básico incondicional, eu posso escolher realmente aquilo em que quero trabalhar. Eu tenho mais capacidade de encarar as minhas próprias ambições, os meus desejos, as minhas vontades de estar no mundo e concretizá-los, porque não tenho que estar a correr à procura do primeiro emprego, que às vezes é uma miséria, basta pensar nesta ditadura dos call centers, etc., e pessoas muitas vezes ultra bem formadas, ultra com capacitadas. muitos outros talentos. E com imensos talentos e estes talentos não se manifestam, não contribuem para a sociedade, não contribuem para a sua própria felicidade nem a felicidade dos outros, porque as pessoas estão reféns simplesmente de ganhar o raio dos 800 euros ou dos 900 euros que conseguem para conseguir viver. Agora imagino que temos um rendimento básico incondicional, enfim, dessa ordem, e haja um pacto de comunidade. Mas isso não é uma utopia? A sociedade conseguia sustentar-se assim? Lanço a questão. Eu acho que é tão utópico quanto aquela ideia de um dia, há uns 200 anos atrás, acharmos que podíamos ter escola pública para toda a gente. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. E a praça estava muito bem, é verdade, mas agora que serão talvez umas 3h30, não tenho ideia da hora, era multidão. Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola. Quantos de vós estão numa eterna corrida de 100 metros contra o tempo, em que a meta nunca mais chega, porque há sempre mais para fazer, para produzir agora, daqui a bocado e amanhã? Quantos de vós sentem que o tempo não é suficiente para cumprir as tarefas do trabalho, da casa, com a família ou até com as redes sociais? Como se fossem máquinas ou atletas de alto rendimento sem direito a desacelerar ou mesmo parar, para que haja espaço para o ócio, para o descanso ou mesmo para pensar. Se tempo é dinheiro e uma mercadoria valiosa, quanta gente é pobre de tempo? Eu próprio ando a tentar forjar uma maneira de fazer com que o relógio dos meus dias abrande. Sigo a tentar e a falhar. Com o tempo, chego lá. A máquina não para, mas como podemos recuperar tempo para não descarrilarmos ou cairmos esgotados? O meu convidado, o filósofo, professor e investigador André Barata, anda há muito a refletir sobre estas questões. E se parássemos de sobreviver? Qual é o sentido da vida se não temos tempo para a viver? É a grande questão que André Barata lança num pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo, do capital e da produtividade, editado pela Documenta. Este professor catedrático na Universidade da Beira Interior, a UBI, a dirigir atualmente a Faculdade de Artes e Letras, defende que há uma aceleração artificial do tempo que vem desde a Revolução Industrial e que ganhou ainda mais força na era digital. Barata dá conta que a verdade e a democracia são duas grandes vítimas da ditadura do tempo, reflete sobre o futuro, a importância e desafios da criação de um rendimento básico incondicional e desconstrói os conceitos de boa tecnologia e alguns mitos em redor do trabalho assalariado. Autor de inúmeros livros de ensaio, André Barata assinou recentemente mais 2 deles, O Desligamento do Mundo e a Questão do Humano e Para Viver em Qualquer Mundo, Nós, os Lugares e as Coisas, também da Documenta. E nestas suas reflexões, André Barata considera que vivemos desligados do mundo, seja na forma como tratamos os outros e a natureza, e que nesta era digital o discurso racional está pelas horas da morte e que nunca houve tão grande desvalorização do discurso e do pensamento. Com invenções como o ChatGPT, o pensamento está a ser passado para as máquinas, que por sua vez vão mandar em nós. Como é que olha André Barata para o futuro da inteligência artificial, quem se dedica à atividade de pensar? André Barata começou desde cedo a ter um olhar político e cívico. Antes da universidade, participou na luta das PGA, que achava elitista e com razão.
Depois, na luta das propinas, que achavam um passo atrás no que devíamos querer para uma universidade, e, de novo, tinha de facto razão. Mais tarde esteve envolvido em vários partidos de esquerda, foi dirigente do LIVRE e tem sido rosto de várias causas, como a luta ambiental e o antirracismo. E seguiu o caminho de uma participação cívica entre jornais, pequenos ensaios e textos maiores, que foram convergidos em livros que são o que André Barata considera que tem de melhor a dar. André Barata sente-se bem a ser uma voz pública, mesmo que, a seu ver, relativamente marginal, e tenta, nos seus textos, devolver algum encantamento pelas coisas. Dizem-lhe que esses seus textos falam de amor. Ainda que pouco ou nada use a palavra. Será por pudor? Vou perguntar. E quanto a isso, André conta com 2 divórcios e 3 filhos, ele agora fez uma careta, que lhe deixam a esperança de estar a aprender alguma coisa sobre o amor. E que mais? André Barata contou-me que adora dançar em festas para as quais o convidam e guarda a memória das vezes que dançou quase parado numa pista apinhada de pessoas. Uma maravilha, de facto. Ele é da opinião que o mais revolucionário no nosso tempo é parar, e eu estou totalmente de acordo com ele. André tem como ambição pessoal envelhecer bem, sem pessoas zangadas consigo, e disse-me que precisa muito de sorrir como quem bebe água. A vida é larga. Disse-lhe uma vez um amigo de quem não sabe nada há muito. Vamos ver até onde é que vai esta conversa, que será certamente larga de assuntos e reflexão, e vamos usar o tempo como nosso aliado, sem grandes pressas. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, André Barata, bem-vindo ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo. Muito obrigado pelo convite e pela apresentação. Sinto-me mergulhado para começar. Então vamos saltar juntos? Vamos dançar juntos esta conversa? Vamos sim. Vamos. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias, sem novos lugares para descobrir, sem coisas novas para saber. Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Então eu começo com esta questão. A maioria das pessoas não anda a viver, anda a sobreviver, ou seja, somos cada vez mais escravos do tempo. Sim, sem dúvida. Eu acho que o tempo é a forma que se tornou mais, digamos assim, transparente de exercício da dominação numa sociedade livre, digamos assim. No fundo, vivemos numa sociedade livre, mas na verdade estamos dominados. E o tempo é o instrumento, a ferramenta fundamental dessa dominação, apesar de vivermos numa sociedade livre. Ou seja, livremente deixamos-nos dominar por uma estrutura que é esta, do tempo, que se transformou na verdade, enfim, é algo que nos obriga a estar permanentemente a sobreviver, não é? Quer dizer, e sobreviver não é uma sobrevivência no sentido bom, que é voltarmos ao básico da estrutura, digamos assim, da nossa existência, sentir bem os elementos, sentir bem como é que é beber um copo de água e respirar, não é sobreviver nesse sentido da vitalidade, é o sobreviver no sentido de estarmos sempre a lutar contra a morte, digamos assim, ou ganhas ou morres, ou tens de estar sempre a competir, tens de estar sempre a ver um adversário do outro lado, enfim, da rua. Ou jogas o jogo do sistema e do capital e das regras deste tempo acelerado, ou estás fora. E o estar fora tem uma fatura muito grande, não é? Claro. A questão é essa, é que eu no fundo penso que este dispositivo de estarmos condenados a sobreviver é um dispositivo artificial, de facto, não é? Quer dizer, nós não precisávamos estar a sobreviver. Porquê é que andamos a correr contra o tempo? Na verdade, até agora não temos noção de existir outra vida além da vida humana e os nossos companheiros do planeta, não é? Não temos noção de haver alguém que nos esteja a ameaçar existencialmente.
A ameaça existencial resulta de uma ficção que nós próprios nos colocamos a nós mesmos, nós, espécie humana, e, na realidade, este artifício da sobrevivência é aquele que nos coloca sempre a acelerar, mas nós podíamos. Porquê é que não vivemos em 1000 anos o que vivemos em 100, e em 100 anos o que vivemos em 10, e em 10 anos o que vivemos num ano? Porquê é que estamos constantemente a lutar como se amanhã tivesse em causa, enfim, a nossa sobrevivência? Há uma ideia de que, estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, e uma ideia com alguns factos reais e provados de que a sociedade está a progredir com mais qualidade de vida, com mais condições de vida, com mais rendimento, e que este aceleramento do tempo, esta industrialização, trouxe qualidade de vida, trouxe rendimento às pessoas. Há esta ideia associada a esta vida mais veloz. Mas há um lado B. Sim, é que continuamos todos a achar que estamos a sobreviver. Estamos só a sobreviver. Estamos todos a lutar por continuar a ter direito a existir. E, na realidade, por mais que tenhamos desenvolvimento tecnológico e progresso tecnológico que nos tem ajudado, mobilizado, sim, mas tem-nos ajudado para aqui. Tem-nos ajudado fundamentalmente a manter-nos no 2.0 da sobrevivência, e no 3.0 da sobrevivência, e no 4.0 da sobrevivência. Na verdade, nunca mobilizamos o progresso tecnológico para nos libertar, digamos, da sobrevivência e viver. No fundo é isto, não é? Quando é que eu mobilizo todo este progresso tecnológico, não é? E todo este progresso de instituições, não é só é claro que é tecnologia também, mas instituições, quando é que eu os mobilizo no sentido de uma vida só? Simplesmente viver. E viver significa relação, significa estarmos bem, por exemplo, o tempo, não é? Nós no fundo, não é só a questão do tempo acelerar, essa é uma dimensão da transformação do tempo. De facto, ela sucede fundamentalmente com o aparecimento da modernidade e da indústria e do capitalismo. A emergência do capitalismo é fundamentalmente isso. Mas não é só a aceleração, é um tempo completamente tomado por um desligamento da realidade, é um tempo que serve de medida, é um tempo com o qual não temos uma relação em que estejamos com o tempo, em que passemos tempo juntos. A ideia de passar tempo juntos, não é? Não, nós gastamos tempo, nós consumimos tempo. É como se fosse um grande reservatório e o tempo vai-se gastando, não é? Não pensamos o tempo como um estar com, não é? Um passar tempo com. O bordão. E isso é viver. Isso é viver. E o bordão tempo é dinheiro. Diz muito, não é? Destes tempos, claro. Não é? Porque muitas pessoas são pobres de tempo e não podem gastar tempo com os outros, e a grande questão é como inverter isto e quem é que lucra com esta ditadura do tempo. Eu acho que, de facto, o tempo tornou-se um luxo, não é? E, portanto, haveria que haver políticas de tempo, políticas de justiça social relacionadas com o tempo, políticas de distribuição de tempo, não é? Isto não é nada de novo. Se pensarmos, por exemplo, na semana de trabalho com menos dias, não é? De 4 dias. Há cada vez mais discutido, não muito implementado, se bem que a pandemia ajudou a que algumas empresas, mais empresas, criem, por exemplo, uma sexta-feira mais leve. Sim. Pensemos nisso, ou no RBI, que justamente não é o rendimento, que procura desligar o trabalho do rendimento. Eu penso que isso é muito importante, não é? Que é uma contradição nos termos, algo que nos devia realizar, o trabalho estar absolutamente vinculado a algo que tem que ver com necessidades, que não tem que ver com liberdade, não tem que ver com realização, tem que ver com rendimento com o qual atendemos a necessidades. Não é? RBI, rendimento básico incondicional. Defendes isso? Defendo, quer dizer, o rendimento básico incondicional é no fundo uma dupla libertação. É libertar o direito a um rendimento independentemente do trabalho, não é? Eu ter direito a um rendimento como um direito de cidadania, um direito fundamental pelo facto de eu precisar de rendimento para acudir a necessidades, e sempre que há uma questão de necessidades, há uma questão de direitos associados a essas necessidades, e portanto a ideia é essa primeira libertação, libertar o rendimento da necessidade de trabalhar, e por outro lado também, desta maneira, libertar a própria ideia de trabalho da ideia de rendimento, porque o trabalho está sequestrado por esta ideia de tens que trabalhar para conseguires ganhar a vida, o ganha-pão,
está ligado a isto, não está ligado aos valores positivos de realização. O trabalho devia ser fundamentalmente uma ação de realização de mim, com os outros, com o mundo, comigo próprio. Mas a sociedade não está construída assim e há uma ideia de que quem não trabalha não merece ganhar dinheiro, quem não trabalha está a mais, é preguiçoso, não devia usar o capital comum que outros descontam. Portanto, toda a sociedade está construída desta maneira. Quem não trabalha, a ideia, o senso comum, não devia ter direito a este rendimento eterno. Este tipo de pensamento já está aplicado de política? É disso que estamos a falar, já está aplicado em algum país? Não. Já foi ensaiado? Sim, há várias tentativas de implementação do RBI, no caso do RBI. E tem havido até experiências um pouco, enfim, laboratoriais, não é? Por exemplo, na Noruega houve qualquer coisa recentemente, no Canadá também houve algumas iniciativas, mas eu acho que a coisa tem que ser pensada mais a montante, tem que ser pensada mesmo nas nossas crenças fundamentais. Não é, portanto, uma questão de engenharia, digamos assim. Eu não subscrevo muito a ideia de um RBI pensado como uma política pública muito localizada, porque ela mexe, de facto, com a nossa própria compreensão fundamental da relação com os outros e com o mundo e com a nossa atividade. Aquilo que estavas a dizer acerca do trabalho, não é? Não estar a trabalhar é praticamente sempre associado a sentimentos de culpa. Uma pessoa, se não trabalhar, é culpada, de alguma maneira. Eu conheço uma história, e isto com as mulheres é muito claro. Ainda mais, não é? Com as mulheres é muito claro, sobretudo por causa das questões do trabalho reprodutivo, da reprodução do Portanto, o trabalho em casa e o trabalho fora de casa, as duas coisas. Exatamente. Eu tinha uma doutoranda, que entretanto agora já é minha colega, e é uma pessoa, enfim, que tem um percurso muito interessante, e que me dizia que à noite, se dava o luxo de ver uma série de televisão ou qualquer coisa, ia buscar a tábua de passar a ferro. E sentia-se mais confortável, digamos assim, para consigo própria por não estar a perder tempo. Esta ideia de estar a perder tempo, não é? A ideia de que o tempo tem que ser ocupado. Isto é uma crença muito profunda. O tempo tem que ser ocupado com trabalho, é isso? Tem que ser ocupado com trabalho, com produção, com certo tipo de trabalho, com produção. E a produção mede-se pelo tempo. Mesmo no lazer, hoje em dia, o nosso lazer é algo que não tem que ver com o ócio. O lazer é uma ocupação do tempo. Vê a nossa obsessão com ocupar o tempo todo de lazer das crianças. Não é? Elas têm que estar sempre ocupadas. Tarefas, atividades. Agora vais à natação, agora vais ao atletismo, agora vais ao basquete, agora vais para a tua explicação, agora vais fazer o quê? É um pouco como se houvesse um medo absoluto da paragem, do deixar estar consigo próprio. Deixar que o ócio ocupe espaço. Exatamente, compreensão, e que isso implica uma relação, efetivamente. Porque enquanto estamos ocupados, estamos em tarefa, estamos em ação, não estamos em relação. A relação implica, de facto, um momento de abandono às coisas e aos outros e a si próprio. Esse abandono... Isso é muito difícil. Esse abandono é difícil... Esse abandono é difícil, mas também é onde se cria lugar para o pensamento, como estavas a dizer, claro. E para a relação de facto com os outros, não é? Sim, claro, sem dúvida. E para a criação. Não é? Para a criação. É muito. Para as ideias. Enfim, ele já não está entre nós. Havia um sociólogo italiano, Domenico Masi, que falava de ócio criativo. Não é? Para mim é quase uma redundância. Para mim o ócio é sempre criativo, não é? Quer dizer, mas o lazer pode não ser. O lazer pode ser a preparação para a entrada de um mundo depois em adulto, o lazer na criança, a preparação para a entrada num mundo adulto em que está completamente naturalizada a nossa existência como uma existência produtiva, não é? Produtora no sentido mais elegante da palavra, que é de poiesis, não é? Criar qualquer coisa. Não é? Produtiva significa eu tenho que produzir itens por unidade de tempo. É isso, não é? E o lazer pode ser alienado. Pensemos no streaming de comando na mão, enfim, sim, e umas pipocas e o tempo gasta-se, poderá ser de forma alienada, não muito rica de pensamento. Isto ainda tem a ver com outra coisa. A primeira dimensão era aquela, eu diria mesmo, eu usei uma vez esta expressão, vivemos um lazer ocioclasta, não é? Um lazer que no fundo é inimigo do ócio.
Por outro lado, a nossa relação com o lazer é uma relação cada vez mais realizada de acordo com a forma produto que é levado ao mercado. Pensa na nossa relação justamente do scrolling, do telemóvel, etc. Em que nós estamos a ver montras, estamos a ver nas redes sociais. Estamos a ver montras. E quem é que está-se a mostrar na montra? Somos nós próprios, ou os nossos enquanto amigos. Produtos. Enquanto produtos. E produtos que têm que se produzir a um ritmo. Há uma obsolescência da nossa montra, não é? Uma obsolescência planeada. E para termos algo na montra que mereça likes Exatamente. Também temos que estar constantemente a produzir, claro. Conteúdo. O produzir conteúdo, sim, esta expressão. Por isso é que eu usei na introdução, nas tarefas, as redes sociais, que passam a ser uma tarefa. Sim. E a maioria de nós não está fora desta equação. Claro. E há uma obsolescência planeada, ou seja, a validade da montra que estamos a produzir é curta. Ela rapidamente tem que ser sucedida por outra. E o valor dela, de mercado, é likes e partilhas. O valor dela e o nosso valor muitas vezes é medido por essa montra, não é? Existe um psicólogo francês que eu gosto de citar, que é o Serge Tisseron. Ele aproveitou um neologismo que, enfim, o Lacan tinha criado, que é este. Vivemos em tempos não de intimidade, mas de extimidade, extimité. Que é isso? É, no fundo, eu não consigo produzir enfim, alimentar e nutrir a minha identidade, a não ser desta forma completamente, digamos, entre aspas, vendida, não é? Quer dizer, eu tenho de estar sempre a vender como produto. E então a intimidade tornou-se algo absolutamente dado à forma de produto de mercado, no fundo. É claro que é uma forma, mas isto mostra a que ponto este sistema de crenças, que é também aquele que é afim ao sistema económico, que realmente podemos dar os nomes para os bois, não é? Que é o capitalismo, entrou completamente até nas nossas dimensões mais íntimas da existência, quer dizer... Até lucra com essas. E lucra com essas, quer dizer, no fundo... E dá-nos validade enquanto seres humanos, enquanto pessoas que existem ou não, se produzirmos. No fim, diríamos assim... eu não estou numa relação com o mercado, eu próprio tornei-me uma instância de mercado, não é? Nas dimensões mais íntimas da minha existência. Um produto. Um produto e um dispositivo de produção. Um dispositivo de produção, exatamente. E pronto, isso é complexo. Complexo. Como fazer diferente? Há pouco, antes de começarmos esta conversa, partilhava esta inquietação com o tempo, entusiasmadíssimo com este tema. Mesmo que quem tem um pouco mais consciência, ou mais consciência mesmo desta questão, e está a procurar desacelerar, não encontra uma solução fácil, rápida, consistente, vivendo nesta sociedade, querendo pagar contas, claro. e querendo ter um trabalho sustentado. Claro. Como fazer diferente? Ou seja, estamos na teoria, como mudar a sociedade e como mudar as nossas vidas de uma maneira mais saudável, porque é disso que estamos a falar, com mais qualidade de vida, porque é disso que estamos a falar, que nos nutra mais as relações e também a nossa criatividade, o nosso intelecto, que possamos sentir que estamos mais vivos e não apenas máquinas humanas. Como fazer diferente quando o sistema nos leva a fazer, a produzir de forma acelerada? Eu acho que o passo principal é sair da armadilha da sobrevivência, mas ninguém consegue sair da armadilha da sobrevivência sozinho, a não ser que seja rico, a não ser que tenha tido um grande sucesso profissional e possa então justamente beneficiar do luxo que é ter tempo. Ditar as regras. Exatamente. É isso, é o luxo do tempo que pouca gente tem. Portanto, a única forma é sairmos coletivamente, ou seja, enquanto comunidades, da armadilha da sobrevivência, ou seja, é fazer políticas do tempo. Políticas do tempo, ou seja, não é pensar numa ética do tempo. Sim, claro que essa também é importante, sem dúvida, e deve informar a nossa ação, mas ninguém consegue facilmente dizer que, olha, agora vou deixar de trabalhar tanto quando precisa de pagar contas e precisa de seguir a sua vida, e portanto isto assim parece um discurso lunático. É lunático. É? Mas, sobre essas políticas? Mas é verdadeiro. E a única forma de o fazer tem que ser através das políticas, justamente. E que políticas? Ou seja, falámos
falámos há pouco de trabalhar 4 dias por semana, será implementar isso? Que outras políticas estão em cima da mesa ou deveriam estar em cima da mesa na nossa sociedade? Eu penso que a semana de 4 dias é um belíssimo começo. E anda a ser muito discutido, não é? Sim. Há vários partidos que têm defendido a semana de 4 dias, não é? Até agora, nas europeias isso foi bem debatido. Outra hipótese, outra via é realmente o rendimento básico incondicional. Mas há outras, sim. Rendimento básico incondicional. Ok. Eu acho que no senso comum o que está mais próximo disso é aquele rendimento mínimo que não dá para pagar contas, não dá para pagar uma renda, não dá para ser uma pessoa independente. Mas o rendimento básico incondicional é outra coisa. É outra coisa. É poder pagar casa, as contas, poder ter uma vida independente, não é? Sim. Que não está implementado de todo. E a razão que o leva à determinação desse rendimento é diferente. O rendimento mínimo garantido, que aliás já não existe, agora existe um rendimento social de inserção, que Exato. é pior. O rendimento mínimo garantido é algo que apareceu ainda no tempo, creio eu, do António Guterres, é no fundo a garantia de um rendimento se não houver trabalho. O rendimento básico incondicional é a garantia de um rendimento independentemente da questão do trabalho. No fundo, há uma base que resulta do simples facto de sermos cidadãos e uma base de rendimento e que permite acudir às necessidades básicas, não é? Esse valor, pois, enfim, é muito discutível, não é? Qual é a ordem de valores, mas, enfim, idealmente seria um valor que permitisse, de facto, que uma pessoa, enfim, de uma forma bastante satisfatória, pudesse acudir às suas necessidades básicas, ou seja, ter casa, ter alimentação, ter, enfim, as condições básicas e dar-lhe a liberdade de, então sim, isto nada desmobiliza o trabalho, dar a liberdade de encarar o trabalho naquilo que deve ser o trabalho, que é uma atividade realizadora. A ideia de que as pessoas humanas não queiram realizar-se, não queiram entreter-se com atividades que as realizem e realizem outros e que façam felizes em projetos, é um absurdo. Mas, um mas, absurdo. vivemos com esse absurdo. Eu estava a sentir no ar essa ideia que muitos dos que nos escutam, das pessoas que nos escutam, poderão para ter visitado o pensamento que é: que sociedade será essa em que uma sociedade preguiçosa, em que de repente não há nada, não há serviços para nada, ninguém está disponível para trabalhar e de repente nada avança, é uma sociedade atrasada, muito, muito disfuncional. Há muito essa ideia porque a ideia de estamos construídos ao contrário, não é? A ideia de que só trabalhamos se houver um rendimento e se precisarmos desse rendimento para sobreviver é, no fundo, uma concepção castigadora do trabalho e é menorizadora da humanidade. É um pouco como se eu fosse uma espécie e com todo o respeito pelos burros, que são uns animais lindíssimos, não é? Mas aquela imagem da cenoura, eu tenho que ter a cenoura para pôr o burro a andar, quer dizer, isto não corresponde toda à verdade, não há nenhuma evidência em favor disto. Por um lado, não é? Portanto, é preciso libertar, enfim, as pessoas para uma relação mais genuína e benigna com o trabalho, não é? E isso é muito importante, de facto. E por outro lado, quer dizer, vamos lá ver, o rendimento estar assegurado também permite que a pessoa, de uma maneira diferente, possa projetar justamente o que é que quer fazer enquanto trabalhadora. Portanto, nada no RBI diminui a vontade de trabalhar. O que é que eu quero com isto dizer? Quero com isto dizer, por exemplo, que se eu tiver um rendimento básico incondicional, eu posso escolher realmente aquilo em que quero trabalhar. Eu tenho mais capacidade de encarar as minhas próprias ambições, os meus desejos, as minhas vontades de estar no mundo e concretizá-los, porque não tenho que estar a correr à procura do primeiro emprego, que às vezes é uma miséria, basta pensar nesta ditadura dos call centers, etc., e pessoas muitas vezes ultra bem formadas, ultra com capacitadas. Muitos outros talentos. E com imensos talentos e estes talentos não se manifestam, não contribuem para a sociedade, não contribuem para a sua própria felicidade nem a felicidade dos outros, porque as pessoas estão reféns simplesmente de ganhar o raio dos 800 euros ou dos 900 euros que conseguem para conseguir viver. Agora imagino que temos um rendimento básico incondicional, enfim,
enfim, dessa ordem, e haja um pacto de comunidade, que, evidentemente, isto tudo implica um grande compromisso da comunidade, da sociedade. A sociedade tem que aceitar, estar disponível para dar e depois receber de volta. Mas isso não é uma utopia? A sociedade conseguia sustentar-se assim? Lanço a questão. Eu acho que é tão utópico quanto aquela ideia de um dia, há uns 200 anos atrás, acharmos que podíamos ter escola pública para toda a gente, ou tirar 2 dias, de folga, não é? No fim de semana. Parecia punk há uns anos, não é? Exatamente. Eu acho que aqui é preciso conciliar duas coisas. Conciliar esta utopia, digamos assim. Aliás, estamos num tempo em que as utopias parece que desapareceram, mas podemos falar disso daqui a pouco, mas em que temos que conciliar utopia com tempo para chegar lá. Quer dizer, com tempo para chegar lá. O RBI amanhã é um disparate. Ou melhor, um RBI com estas condições todas, não é? Não é possível. Mas um RBI pensado como uma direção de progresso social a alcançar... enfim, com o tempo que for necessário, eu acho que é uma boa orientação para a sociedade, é uma boa orientação de desenvolvimento. Aliás, eu quando uso esta palavra desenvolvimento também queria dizer que eu não acredito muito nos desenvolvimentistas, no sentido de um progresso, no sentido que há uma direção muito certa. E sempre progressiva. E sempre progressiva. Para mim, desenvolvimento significa fundamentalmente, olha, é pôr ali uma quebra, como se faz nos poemas, não é? Entre o des e o envolvimento. Para mim, desenvolvimento tem que ser sempre uma política de envolvimento. E para mim, políticas de envolvimento significam políticas em que a gente reforça esta ideia de criar as condições para que as pessoas estejam juntas a realizar projetos conjuntos e que não estejam constantemente a sobreviver e a cair, digamos, na armadilha do individualismo, na armadilha da precariedade, na armadilha, no fundo, de depender apenas de si próprio, que é, na verdade, uma forma de ficarmos completamente expostos à incapacidade de consertarmos sequer uma ideia de utopia ou de mudança. Na realidade, deixa-me dizer desta maneira também, desculpa, esta ideia de que estamos a viver tempos de aceleração social é muito paradoxal, porque estamos. O tempo passa mais depressa. Mas talvez, como poucas vezes na história, foram tempos de tão pouca mudança do ponto de vista da organização social. Nós estamos mais ou menos no mesmo sistema de organização social há séculos. Não há uma significativa mudança. Parece que se tornou muito difícil, num tempo de constante novidade, constante obsolescência, em que uma coisa sucede à outra, tornarmos incapazes de suscitar o que é realmente novo, uma mudança, efetivamente. Pensar diferente enquanto sociedade. Exatamente. E estamos assim a pensar desta maneira, a fazer igual com tecnologias diferentes, há quanto tempo? Ou seja, há quanto tempo tu dirias que isto anda assim? Eu sinto que isto tudo é uma construção da modernidade. É muito curioso. Voltando ao tempo, há um historiador, o Jacques Le Goff, um historiador francês, que ainda nos anos 60 do século passado, falava, olha, e de repente passámos do tempo das igrejas para o tempo dos mercados. E a diferença era esta. O tempo anterior, o tempo das igrejas, no século XV até aí, era um tempo flexível, era um tempo que variava, era um tempo que era acontecimento do mundo e era parte do mundo. O tempo medido, o tempo relógio, é um tempo que se põe fora do mundo. É um tempo que, justamente para medir bem o que acontece no mundo, não pode estar no mundo. E esta mudança é uma mudança que é um pouco diferente da aceleração. Uma coisa é o tempo acelerar, outra é o tempo pôr-se com uma continuidade férrea matemática fora do mundo e que nos mede, e que tem uma influência decisiva nas nossas vidas. Mas é um tempo que deixou de ser do mundo. E que não é natural. É uma abstração. É engraçado essa ideia. Uma abstração. Essa ideia de que o tempo relógio tira-nos do mundo, desliga-nos do mundo, não é? É engraçado e é verdadeira. Eu acredito que é verdadeira. Sim. É muito interessante. Sim. Tu, aliás, no arranque de um dos teus livros, nesse em que refletes o tempo, falas de uma história com o teu pai que, quando se reformou, ele tinha um relógio caríssimo, consta, e que mal se reforma disse filho, toma este relógio. E tu achaste, bolas, que grande oferta. Só depois, mais tarde, percebeste o significado. Sim. Queres-me falar disso?
Não, eu só percebi o significado da oferta do meu pai quando tinha acabado de escrever o livro, basicamente. E aí houve uma conversa e eu percebi que ele tinha, na verdade, dado. A oferta foi muito generosa e foi muito bondosa, efetivamente. Mas, na verdade, ele estava-me a passar um testemunho, não é? Estava-me a passar um testemunho, porque ele tinha posto o relógio na gaveta e, na verdade, para ele, aposentar-se significava libertar-se do tempo. Não é? Libertar-se do tempo. Libertar-se deste tempo medida, deste tempo férreo, deste tempo que Escravo, não tem... em que somos escravos. Sim, e é um tempo... E olha, foi o tempo em que o meu pai, de uma forma absolutamente maravilhosa para mim, porque para mim é uma lição, passou de alguma maneira a dedicar-se sim ao ócio. E agora pinta. Ele vem de um trabalho de administração, assim, duro, bastante tenso e intenso, e passou a dedicar-se à pintura, a trabalhos realmente, genuinamente ociosos, não é? No bom sentido da palavra, que são realizadores, que trazem sempre qualquer coisa da inocência que nos faz sorrir também, qualquer coisa, não é, que nos dá sentido e alegria, quer dizer, não é? Mas é isso. Mas essa mudança na concepção do tempo é efetivamente muito funda, e a filosofia contribui muito para isso. Quer dizer, a gente pensa, por exemplo, há um filósofo muito célebre que está nas escolas, o Immanuel Kant, que pôs o tempo fora da experiência. O tempo está antes, o tempo é aquilo que permite a experiência. Ou o Newton na física também pensou, o tempo é uma grandeza matemática. Quando a gente diz que o tempo é uma grandeza matemática, estamos a dizer que é algo que é uma continuidade férrea, absolutamente férrea, que não se deixa perturbar pelos acontecimentos. E o que eu chamei a atenção, e não fui eu, muitos filósofos, etc., é que quando acontecem revoluções políticas, etc., o primeiro alvo a bater é o tempo. É o tempo, não é? É preciso fissurar o tempo. É preciso fissurar o tempo. E o 25 de Abril, a nossa grande revolução, que nos libertou de uma ditadura, outra, não fissurou de uma maneira duradoura esse tempo. Pois, enfim, o 25 de Abril, eu gosto da ideia de que o 25 de Abril continua por cumprir. Penso, por outro lado, que ele cumpriu muito e não... Penso que o 25 de Abril tem qualquer coisa de facto, essa fissura que traz o novo, a tal o novo, e é um novo que tem que, de alguma maneira, respirar. O que é que significa? Tem que ressurgir. Por exemplo, eu sempre que deixo com tanta gente, não é? Este ano foi extraordinário, não é? Foi histórico. Descemos a avenida, é um pouco como se fosse o compasso da respiração do 25 de Abril. Esse novo tem que respirar de novo. E isso significa que o 25 de Abril, no fundo, não é apenas algo que aconteceu num dado momento, não é? E que tem algo ainda por cumprir, digamos assim, mas é algo que vibra como se fosse vivo. É um movimento. É um movimento e que pode ser ressignificado. E eu acho que é muito importante, nos 50 anos do 25 de Abril, ressignificar o 25 de Abril a partir também de tudo aquilo que são os grandes desafios e temas, não é, do nosso tempo. Quais são as grandes revoluções? De que forma é que devia ser cumprido hoje em dia o 25 de Abril, que nos deu liberdade, nos deu democracia, mas estamos a falar que andamos aprisionados de várias maneiras ainda. Sim, olha, enfim, um ponto ao qual eu sou muito sensível é que democratizamos, sim, até certo ponto. Desenvolvimento, sim, mas era preciso um outro modelo de desenvolvimento, não é? Os 3 Ds do programa do MFA, não é? Mas, por exemplo, o descolonizar está muito por fazer, não é? Quer dizer, está muito por fazer. Eu, enfim, muitas vezes tenho dito que acho que a descolonização foi, facto, algo que sucede no que diz respeito aos territórios, não é? Das antigas colónias, não é? Hoje, enfim, independentes e muito importantes, enfim, na nossa relação com o nosso passado, contudo, do lado de cá, do nosso lado, do lado aqui português, Portugal, tanto está por fazer do ponto de vista dessa descolonização, tanto está por fazer na maneira como interpretamos o passado. Não significa renegar o passado, nem apagar o passado, mas há muito que fazer. Basta pensar, enfim, essa que é um bocadinho
enfim, talvez brutal dizer isto, mas eu acho que, por exemplo, a letra do hino nacional devia ter sido já discutida de uma forma clara, porque a letra do hino nacional ainda é, e é um dos símbolos nacionais, passou pelo 25 de Abril como se não fosse nada, mas na verdade é ainda uma herança de um tempo colonial, quer dizer, é uma letra que foi escrita por republicanos contra a monarquia, porque a monarquia não defendia bem o Império Colonial. E, portanto, É uma letra bélica. é uma letra bélica em defesa do Império Colonial. Em defesa do Império Colonial, e portanto na letra está a ideia de invadir. Está a ideia de. Sim, claro que naturalmente a gente pode sublimar e podemos dizer que não é bem isso, enfim, mas o fundo que motiva a letra do hino nacional é esse, não é? Quer dizer, e depois não é só isso, não é só o hino nacional, é a maneira como nos relacionamos com os manuais de história, com a maneira como lidamos com uma espécie de cultura heroica do passado, sem que tenhamos em devida atenção, quer dizer, tudo mais que sucede e as que condições... realmente também aconteceu. Não ficarmos presos a uma... E menoriza-nos, a um enredo. acho que menoriza a minha geração ou as gerações que estão a viver neste tempo presente, se não conseguirmos ser soberanos do nosso tempo. Quer dizer, isso, sermos soberanos do nosso tempo, significa de alguma maneira eu poder reinterpretar o passado, não significa nunca apagar o passado, isso não é algo com que eu concordo, mas acho que a ideia de eu devo voltar ao passado, como se volta à literatura, não é? Eu voltar ao passado. Com outro conhecimento, com outro saber, dando protagonismo a outros lados. Exatamente. Também, não é? Exatamente, e com outras motivações, com outros sofrimentos, com outros padecimentos, não é? Por isso. E voltando a jogar então esse passado no meu presente, quer dizer, é só isso que faz sentido, não é? Nós na realidade temos uma relação absolutamente sacralizada com o passado, que ele é intocável nos pontos em que está em causa o tal heroísmo, o tal... Não olhamos para o passado de forma inteligente, no sentido da inteligência de com mais conhecimento, com mais perspectivas, não é? Para uma reflexão mais profunda, menos romantizada, menos fantasiosa, não é? Fantasiosa e que, na verdade, enfim, não nos faz estabelecer as bases para uma comunidade que acho que devemos desejar, não é? De acolhimento e de parceria e de paridade com aqueles que, de alguma maneira, foram nossas vítimas históricas em algum momento. Quer dizer, eu acho que há algo que temos que fazer ainda desse ponto de vista, e o 25 de Abril, a meu ver, parte dele, na sua ressignificação a cada ano que passa, deve passar justamente por continuar a discutir o D da descolonização. Há muito a descolonizar. Como disse, os símbolos nacionais. Eu sei que estas coisas às vezes não são fáceis, porque os nossos filhos cantam o hino nacional quando vão ver um jogo de futebol e não têm nada disto em mente. Está bem, mas isto tem que ser ressignificado, tem que ser alvo de alguma discussão. Não podemos simplesmente olhar para o passado e dizer como é passado e como foi importante no passado, aquilo fica tudo, digamos, musealizado. Isso não faz sentido. Nem a ideia do museu merece isso, na verdade. Não é? Temos que ressignificar, temos que discutir e temos que reapropriar o passado de forma crítica. E isto vale para o hino, vale para é absolutamente assustador ver ainda manuais escolares que tratam o tráfico de escravos, não é? No século XV, XVI, ao lado do comércio de especiarias e do ouro, etc., como se isso tudo não merecesse uma reflexão, um olhar crítico. E ao mesmo tempo fazer notar que, por exemplo, o grande desastre, como se chamou, de facto, MAFA era assim esta expressão, o grande desastre naquele tempo foi, de facto, o tráfico negreiro, que foi um acontecimento global. E a tecnologia, de novo, o ChatGPT, o que é a boa tecnologia e a má tecnologia, os desafios, os perigos para o pensamento e para a vida da inteligência artificial. Como é que uma pessoa como tu, que se dedica ao pensamento e a pensar a sociedade, como é que olha para esta tecnologia que anda a ocupar também o pensamento, supostamente produz, entre aspas, pensamento? Sim. Bom, eu acho que vou dividir isto em duas partes. A primeira é que realmente a tecnologia tem sido fundamentalmente um aliado deste sistema de dominação.
Mas a culpa não é da tecnologia, a tecnologia não tem culpas no cartório, não é? Só que a tecnologia é orientada no seu desenvolvimento e nas suas aplicações para nos colocar numa posição ainda mais dentro do sistema. Vou dar um exemplo muito, muito simples, não é? Por exemplo, nós temos os nossos gadgets, temos os nossos tablets, os nossos telemóveis, os nossos portáteis, etc. Isto é tecnologia. Mas usamos esta tecnologia para nos libertar ou para nos aprisionar? É tudo muito ambivalente. Quando vamos para casa e levamos o trabalho para casa e ficamos no sofá com o computador aberto e tendo a cama a ler relatórios e a tecnologia de repente tornou possível a diluição da diferença entre trabalho e lazer e deixou contaminar o tempo de lazer pelo tempo de trabalho. A vida da maioria de nós. Claro. Há bocadinho falámos do exemplo do tempo da pandemia e das empresas permitirem que as pessoas ficassem em casa a trabalhar. Também é muito ambivalente. Eu acho que um dos lugares onde ainda se consegue resistir ao sistema é justamente as viagens de trabalho. As viagens de trabalho. Nas viagens de trabalho uma pessoa pode fazer outra coisa. É tempo perdido. Tudo o que é tempo perdido é bom. É tempo ganho. É tempo ganho. E também no tempo, eventualmente, em que só se trabalhava no local de trabalho, o estar em casa era outra coisa, já não era trabalho. Eu dou um exemplo muito simples, que é este da minha vida pessoal, que é eu vou para a Covilhã de transportes públicos, de caminhoneta, e é o tempo em que eu leio romances. É durante a caminhoneta. E é um intervalo. E os podcasts, passaste a ouvir podcasts também nas viagens. Sim, aí quando vou conduzir ouço podcasts, não é? Mas a ideia de intervalo é poderosa, a ideia de fissura, a ideia de paragem, a ideia de descontinuar. Deixa-me ver, do ponto de vista das políticas de tempo, eu sei que estou a voltar um pouco atrás, mas acho que é importante dar esta. Também teve em discussão nas campanhas agora das europeias, não vou dizer partidos, mas porque foram vários que falaram disto. Um dos aspectos importantes, além da aceleração do tempo, é fissurar o tempo. É que o tempo de vez em quando recomece, não seja uma continuidade que torne o presente completo refém do passado. Isso é muito evidente nas desigualdades, não é? Como é que isso se faz? Por exemplo, eu penso que é muito importante que haja o direito da geração seguinte libertar-se das desigualdades da geração anterior. E como é que se faz? Porque, na verdade, o que estamos a viver agora é pela primeira vez, as novas gerações estão a viver pior, com mais desigualdade do que os seus pais, não é? Os seus pais progrediram, ou pais ou avós, pais ou avós progrediram muito socialmente e nos ordenados e nas condições de trabalho e de vida, e agora os mais novos, que estão no mercado de trabalho, estão com desigualdades que as gerações anteriores não tinham. Um é ter a coragem de taxar heranças. Eu acho que as heranças, a partir de certo ponto, têm que ter um contributo social forte, para diluir um pouco a desigualdade. Outra é haver uma espécie de indicador regulador do aumento das desigualdades intergeracionais. Isso é possível, há instrumentos técnicos para fazer isso. Eu dou um exemplo muito básico da história do pensamento, a fundação dos Estados Unidos da América, e o Thomas Jefferson, a escrever uma carta ao Madison, portanto, os fundadores, não é? Dizia, a Constituição americana não deve durar mais que 19 anos. Porquê? Que é para não sequestrar, digamos assim, a soberania da geração seguinte, que deveria, de alguma maneira, poder ter uma palavra sobre a Constituição americana da sua geração. E, portanto, o que eu estou com isto a dizer é que isto nem sequer é novo, quer dizer, esta preocupação em que o tempo tenha fissuras, tenha momentos de quebra, tenha momentos em que, de alguma maneira, fazemos o reset, começar de novo. A ideia de começar é muito importante. Eu acho que uma comunidade digna é uma comunidade de começos. E nós vivemos numa sociedade que não recomeça, só repete? Repete no sentido mau da palavra, não é? Porque também há dois sentidos da palavra repetição. A repetição é a repetição no sentido maquínico, não é? A repetição que não deixa respirar, que não deixa instalar-se o novo. Não é? Reinventar. A novidade, na verdade, é uma repetição. É uma repetição. A novidade que vivemos. Não é? Não há o novo, não é? Fazendo a distinção entre novidade e novo.
é claro que há uma repetição boa. Há a repetição, por exemplo, a repetição que faz o hábito, a repetição da intimidade. Não há intimidade sem uma repetição. Nós, para sermos íntimos, temos que tornar a estar juntos, temos que repetir a intimidade, um lugar. Num dos meus livros eu falo muito de lugar, não é? E para mim um lugar tem muito menos que ver com o espaço do que com o tempo. Um lugar é um sítio que eu habito, mas habitar significa fazer hábito. Os tais lugares de prazer e conforto, que é voltar lá. É voltar lá. Onde é bom, onde somos felizes. Isso, mas sobretudo camadas de significação, onde as camadas vão se sedimentando e aprofundando nas relações. E tornamos lugares uns para os outros. Aliás, as pessoas são lugares umas para as outras, não é? Porque voltamos a elas. Não é? É um regresso que ressignifica, não é? Mas precisamente a precariedade, o colaborador que falávamos há pedaço, não querem esta repetição. Isso é direitos adquiridos, isso são coisas que não se quer, porque expõem pouco as pessoas, deixam as pessoas protegidas. A ideia de dão valor, as pessoas ficam muito valorizadas e não há esse interesse, não é? O interesse é mudar as cabeças e... A precariedade é uma pessoa ter que estar disponível para não repetir nada, agora vais para ali, agora vais para lá, agora fazes outra coisa, Ou agora não queremos, vai-te embora. Agora não queremos, vai-te embora. mas na verdade, o regime existencial da precariedade é um regime que não permite fazer hábitos, não permite fazer lugares. Aprofundar. E por isso é que eu acho que a grande distopia do nosso tempo é uma atopia, é a impossibilidade das pessoas fazerem lugares. É cada vez mais difícil as pessoas fazerem lugares umas para as outras, fazerem lugares no sentido de constituírem hábitos, constituírem espaços de revisitação, de tornar a estar lá, e isso é fundamental. Isso quer dizer que vivemos tempos mais superficiais, mais efêmeros, mais toque e foge nas relações, mais solitários também. Sim, isto é uma solidão terrível. É um solipsismo prático. Solipsismo. Solipsismo quer dizer... Nunca aconteceu neste podcast esta palavra, que é ótimo. O que é um solipsismo? Perdão. Não. Solipsismo é dizer que vivemos sozinhos no mundo. Uau. É uma teoria na filosofia que se coloca, o Descartes pôs essa questão, que é, eu penso, logo existo. Agora, mas será que o Bernardo também existe? E há uma dúvida sobre isto. E esta é a dúvida solipsista. Será que estarei eu sozinho no mundo? Pronto, esta é a discussão filosófica. Agora podemos brincar com esta palavra e dizer, e um solipsismo prático é, no fundo, vivermos, eu sei que o Bernardo existe, mas vivemos cada um como se vivesse sozinho, absolutamente sozinho no mundo. Não é? E sim, eu acho que há uma dimensão muito profunda de solidão prática, digamos assim, enfim, a solidão é sempre prática, não há solidão teórica, não é? Mas há uma solidão muito grande nas nossas vidas, penso eu, e que passa por esta superficialização. Porquê? Porque o outro que vamos encontrar, na verdade, é cada vez mais um outro que eu procuro que seja idêntico a mim. Ou seja, eu não procuro o outro na sua... Vou dizer mais uma palavra que se calhar não apareceu neste podcast. O outro não me aparece na sua alteridade. Ou seja, na sua irredutível condição de outro. Eu procuro o outro naquilo que o mais depressa possível seja semelhante a mim. E a sociedade... Pois é isso. Andamos a discutir isso. Que quem valoriza a diversidade e se interessa pela inclusão e percebe a riqueza de uma sociedade inclusiva e diversa, e quem... em partidos ou na sociedade quer de facto rodear-se de pessoas iguais a si, pessoas iguais a si, pessoas que estão absolutamente confinadas com identidades muito definidas e previsíveis. A alteridade não é isso. A alteridade é o outro está para lá de qualquer possibilidade de eu o conter numa estrutura de conhecimento. Ou seja, Bernardo, eu trato-te bem como outro na medida em que eu jamais conseguirei dominar o que tu és, digamos assim, numa estrutura de conhecimento. O Bernardo é isto. Não, o Bernardo não é isto. O Bernardo está sempre além de qualquer capacidade de eu totalizar numa estrutura. Mas nós vivemos estes tempos com os outros e com tudo que está à nossa volta. Queremos rotular tudo, queremos pôr tudo dentro de estruturas impermeáveis, plásticas,
Na verdade. Artificiais. Plásticos. Artificiais. Pois. Artificiais. E que são coisas que não estão no mundo. São coisas que não estão no mundo, porque no fundo uma coisa impermeável, uma coisa fechada sobre si própria, que não transpira, não respira, é uma coisa que não se deixa tocar pelo mundo. Nós temos, mas cria a ilusão que assim conhecemos melhor os outros. Exatamente. Não é? Agora, gostava de lançar um áudio e que depois o comentasses. Para fazer um breve retrato da figura de André Barata do Nascimento, eu diria, em primeiro lugar, que é um filósofo, professor e investigador empenhado na vida das instituições. Na sua universidade, a UBI, já desempenhou e desempenha cargos de grande responsabilidade. Também a própria universidade tem sido objeto da meditação de André Barata, quer na sua missão, nas suas tarefas, mas também nos seus limites. André Barata é um cidadão empenhado em intervir e pensar criticamente os grandes debates e problemas contemporâneos. Isso está presente não apenas na sua obra científica diversificada, nas suas conferências, livros, artigos, mas também em centenas de textos de imprensa que são, na verdade, exercícios de exploração especulativa, filosófica, exercícios de disseminação de conhecimento notáveis pela sua originalidade e inventividade. André Barata estuda e prolonga o legado da tradição filosófica através de uma grande capacidade de pensar filosoficamente os desafios sem paralelo no passado do mundo contemporâneo, cumprindo com isso o desígnio essencial da própria filosofia, que é a tarefa de compreender a realidade, procurando nela um sentido que permita legitimar, fundamentar ações individuais e coletivas, nessa realidade enraizadas e com essa realidade articuladas. O que, à sua maneira, consiste na preparação filosófica do terreno cultural e mental que ajudará à eventual resolução dos problemas existenciais que enfrentamos hoje como humanidade concreta, unida pelo perigo, ou se quisermos, pela constelação de perigos que nos ameaçam. Quanto à questão da pergunta, eu diria que a pergunta que gostaria de formular a André Barata é, de alguma forma, uma pergunta que eu repetidamente formulo a mim próprio e que gostaria de desdobrar em duas. A primeira é: estaremos ou não, como humanidade, a entrar num período em que não só a resolução dos problemas autocriados, sejam eles ambientais, tecnológicos, sociais, económicos, políticos, se revela altamente improvável essa resolução, como até a sua complexidade se torna, de algum modo, incomensurável para os limites da nossa própria capacidade de pensar. E a segunda pergunta, ou o segundo segmento da pergunta, é o seguinte: onde é que o André Barata encontra, neste momento, na atualidade, não é, maior apoio e inspiração para a sua atividade de pensar? Seja em autores ou obras de autores, seja em categorias cujo aprofundamento possa contribuir para estar o mais possível à altura do mundo. Bom, acabámos de ouvir o filósofo e professor universitário Viriato Srumanho Marques, que deixa aqui um olhar sobre André Barata e duas perguntas para ele responder. Vamos ouvir, na segunda parte desta conversa, as respostas de André Barata, que está aqui surpreendido. Como é que olha para a Europa depois das recentes eleições e os perigos e desafios que enfrenta, assim como é que olha para o país. É verdade que André Barata adora ser convidado para festas só para abanar o capacete e dançar como se não houvesse amanhã? Vou perguntar, é o que vamos saber na segunda parte deste episódio, que vai contar com a leitura de alguns textos e poemas cheios de sumo filosófico para explorarmos e músicas para um pé de dança. Tudo para ouvirem a partir da manhã deste sábado. Boas escutas.